Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios de regência, tanto regência verbal quanto regência nominal. Serão 7 frases, então nós teremos aqui 7 frases. Todas essas frases foram retiradas de concursos de provas anteriores e em cada uma dessas frases há erro de regência. Qual é a sua função aqui? A sua função é encontrar esses erros e, obviamente, corrigir as frases, ou seja, colocar a regência correta nas frases. Cada uma das frases vai valer um ponto, então você pode ter aqui no total aqui deste nosso teste de hoje 7 pontos, tudo bem? Então 7 pontos. Eu gostaria muito, mas muito mesmo que você colocasse a sua pontuação aqui nos comentários ao final do teste, porque eu quero saber como você se saiu neste teste. Eu sou a professora Eliane Vieira, se você ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aqui do lado, basta você clicar e se inscrever no canal para você não perder os outros exercícios e as outras aulas de língua portuguesa. Já aproveita que você está por ali, já deixa o seu like, porque eu vou amar receber aí o seu like neste vídeo, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar? Bom, nós temos 7 frases, eu vou ler cada uma das frases, você dá uma pausa, encontre o erro e reescreva a frase de maneira correta. Frase número 1, a excursão escolar obedeceu em partes o roteiro turístico da cidade. Frase número 2, é importante lembrarmos de que médicos prescrevem medicamentos baseados em relatos feitos pelo paciente. Minha amiga e eu assistimos um filme muito ruim no fim de semana. E a frase número 4 está aqui, ó. O agente administrativo leu ao ofício e procedeu todas as ações inerentes do cargo. Número 5, chegamos no topo da colina mais alta da região durante os dias de treinamento na floresta. E a frase número 6 é esta aqui, ó. O assunto não agradou o agente, pois ele almejava a função de confiança que estava em jogo. E a frase número 7, as ausências implicaram em sua demissão. Muito bem. Bom, eu tenho certeza que você já deu a pausa aí e você já corrigiu cada uma dessas frases. Agora que você já as corrigiu, o que nós iremos fazer? Isso aí, vamos comentar. E eu tenho algumas coisas para falar com você para te ajudar a, na hora da sua prova, você não ficar confuso ou confusa em relação às questões de regência. Vamos à frase número 1? Olha só. A excursão escolar obedeceu em partes o roteiro turístico da cidade. Eu gostaria muito que você olhasse para este verbo aqui, ó. Este verbo cai bastante em prova de concurso público. Não somente o verbo obedecer, mas o parente dele aqui, o primo dele, que é o verbo desobedecer. A regência desses dois verbos precisa estar na ponta do seu lápis, porque na hora da sua prova eu não quero que você fique caindo nas pegadinhas que as bancas geralmente fazem em relação a esses dois verbos. O que você precisa lembrar é que o verbo obedecer e também o verbo desobedecer, esses verbos têm uma regência específica, ou seja, eles são verbos transitivos indiretos. É exatamente isso. Então, está incorreto dizer eu obedeço minha mãe, por exemplo. Porque nessa minha frase o verbo foi empregado como transitivo direto. E nós acabamos de ver que ele só pode ser transitivo indireto. Tanto ele quanto o verbo desobedecer. E algo importante dizer também sobre esses dois verbos. Eles precisam de um tipo específico de preposição. Que preposição é essa? A preposição a. Então você sempre obedece ao seu pai, você sempre obedece às leis de trânsito com acento grave indicativo de crase, você sempre desobedece a alguma coisa. Ou seja, verbo obedecer e também verbo desobedecer são verbos transitivos indiretos e eles regem uma preposição específica. Que preposição é esta? A preposição a. Perfeito, agora voltemos para a nossa frase.
frase. A excursão escolar obedeceu. Eu gostaria que você retirasse isto aqui, ó. Por quê? A banca só colocou esta parte aqui para tentar te confundir. Sabe por quê? Porque o complemento deste verbo está exatamente aqui, ó. O roteiro turístico da cidade. Então veja que não aparece esta preposição a que eu falei com você anteriormente. Se não aparece a preposição, nós temos um erro em relação à regência. Então nós não podemos nem falar nem escrever de maneira alguma, se quisermos respeitar a norma padrão da língua portuguesa, a excursão escolar obedeceu o roteiro turístico. Não pode ser assim. Como é que fica então, professora? Fica da seguinte maneira, eu vou colocar aqui para você, ó, obedeceu o quê? Ao roteiro turístico da escola. Apareceu agora a nossa amiga preposição que eu havia falado para você anteriormente. Este verbo, só para reforçar, é um verbo transitivo indireto, ok? Este é o erro da número 1. Vou cortar aqui porque não pode ser só o artigo. Vamos para a número 2? Vamos lá, para a número 2 ela diz assim, ó. É importante lembrarmos de que médicos prescrevem. Eu gostaria que você olhasse para este verbo. Se você estiver anotando, marque este verbo aqui, porque eu tenho algo a dizer para você sobre este verbo. O verbo lembrar, ó, eu vou colocar aqui número 1 e aqui número 2. O verbo lembrar, ele tem as suas particularidades. A primeira coisa é que ele pode ser pronominal e ele pode não ser pronominal. E o que isso quer dizer? Eu quero dizer que, dependendo desse pronome, a regência do verbo mudará. Eu vou explicar isto para você. Ó, o verbo lembrar, ele não é pronominal, não tem um pronome aqui grudadinho nele. Se não existe este pronome, anote aí, ele é um verbo transitivo direto. E ele, obviamente, não vai pedir um complemento preposicionado. Então, é zero preposição. Isto também acontece com o verbo esquecer. Vou colocar aqui para você já ter aí esse resumo. Ó, o verbo esquecer é a mesma coisa. Ou seja, ele é um verbo transitivo direto, não rege preposição. Só que lembra que eu falei para você anteriormente que este verbo pode ser pronominal? Então, se ele for pronominal, ele vai funcionar desta maneira aqui. Deixa-me escrever de novo aqui para você. Vamos lá, ó. Lembrar-se. Vai ter um pronome aqui grudadinho neste verbo. Deixa-me acertar este i aqui, porque tá super estranho. Nem eu tô entendendo. Vamos lá. Lembrar-se. Perfeito. Se existe este pronome, anote aí. O verbo mudará a sua regência. O verbo mudará a sua transitividade. Ele deixará de ser transitivo direto e passará a ser transitivo indireto. E ele regerá um tipo específico de preposição. Que preposição é esta, professora? É a preposição de. Ele sempre pedirá a preposição de. A mesma coisa acontece com o verbo, ó, esquecer-se. Tem pronome? Tem pronome, então é verbo transitivo indireto e regerá a preposição de, como eu mostrei aqui para você. Agora voltemos para a frase número 2. Ó, é importante lembrarmos de que médicos. Opa, calma aí, tem alguma coisa estranha nesta frase. Sabe por quê? Porque o verbo lembrar aqui, ó, não é pronominal. E lembra que eu falei para você que se ele não for pronominal, o que acontece? Ele é um verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, ele não pedirá uma preposição. Aí eu quero te fazer uma pergunta assim, porque está assim, eu tô ficando aflita com esta frase aqui. Por que apareceu a preposição de aqui? Porque a banca, obviamente, vai tentar te confundir, vai tentar fazer com que você ache que o verbo lembrar rege uma preposição, mas na verdade não rege. Nós aprendemos que se ele não for pronominal, ele será verbo transitivo direto. Então eu não posso de forma alguma colocar esta preposição de aqui, porque neste contexto ele está sendo empregado como verbo transitivo direto. Então a frase escrita de maneira correta é, vou colocar aqui para você, ó, lembramos que, o quê? Que médicos
prescrevem medicamentos. Essa é a estrutura correta, tudo bem? Lembre-se que isto vai acontecer com o verbo lembrar e também com o verbo esquecer. Esses dois verbos apresentam a mesma regência. Vamos para mais um verbo? Esse aqui é campeão em provas de concurso. Olha só a terceira frase. Minha amiga e eu assistimos um filme muito ruim no fim de semana. É o verbo assistir. O verbo assistir, pessoal, vocês precisam lembrar o seguinte, que ele possui algumas semânticas. Não é só uma, não. Existem algumas semânticas e dependendo dessa semântica, dependendo desses sentidos, a transitividade mudará. É exatamente isso. Só que eu não quero falar sobre todas as transitividades, as possíveis transitividades do verbo assistir. Eu já faço isso lá na Rota de Estudo. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Nesta frase número 3 aqui, eu quero falar apenas do sentido do verbo existir nesta frase. Quando a gente faz a leitura, o que a gente entende aqui? Ó? Que minha amiga e eu vimos um filme muito ruim. Opa! Então eu aprendi aqui o seguinte, que o verbo assistir está no sentido de quê? Isso aí. No sentido, deixe-me colocar aqui para você, ó, no sentido de ver. E se ele se apresentar com este sentido, no sentido de ver, ele terá uma transitividade. Sabe que transitividade é essa? Isso, ele será um verbo transitivo indireto. E ele regerá uma preposição específica. Qual é esta preposição? É a preposição a. Exatamente isso, é a preposição a. Então você não assiste um filme, e sim, você assiste a um filme muito ruim. Não, espero que você assista a um filme muito bom. Então, perceba que o verbo assistir, ele rege especificamente uma preposição, é a preposição a, e portanto ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele verbo que pede um complemento preposicionado obrigatoriamente. Então, só para ficar bem organizadinho aqui, ó, eu vou colocar aqui o seguinte: assistimos a um filme muito ruim no fim de semana. Não esqueça, este verbo aqui cai com muita frequência. Na verdade, todos esses verbos aqui, eles caem bastante em prova de concurso. Ah, professora, então significa que eu vou precisar memorizar a regência desses verbos? Sim. Por favor, memorize a regência desses verbos. Esses verbos aqui, pessoal, eles caem com uma frequência absurda em prova. Então isso aqui já vai te ajudar. Esses esquemas aqui que eu fiz para vocês, que eu estou fazendo na verdade, porque ainda estamos na frase número 3, eu também faço para os meus alunos da Rota de Estudo, porque isso facilita bastante. Essas cores, esses esquemas vão te ajudar a memorizar mais rápido a regência dos verbos e é claro que fazendo sempre exercícios para você treinar e fixar esse conteúdo. Então a número 3, não há dúvida, ó, a frase escrita de maneira correta é: minha amiga e eu assistimos a um filme, tudo bem? Vamos para a número 4? Vamos lá, vamos para a número 4. Esta frase número 4 aqui, ela tem algumas coisas que eu preciso falar com você. Olha só, o agente administrativo leu ao ofício e procedeu todas as ações inerentes do cargo. Calma, calma, calma. Não sei se você percebeu, mas existem 3 erros aqui. Vamos começar passo a passo. Primeiro, verbo ler. Quem lê, lê alguma coisa. Eu li uma revista, eu li um jornal, eu li uma reportagem, você leu o relatório. Então o verbo ler, não há dúvida, é um verbo transitivo direto. Por que apareceu essa preposição aqui? Eu não sei, não faço a menor ideia. A banca só quer fazer o seguinte, ela só quer causar discórdia, ela quer fazer com que você fique inseguro. Mas não esqueça, verbo ler é um verbo transitivo direto. Então você nunca lerá ao ofício, e sim, você lerá o ofício. Vamos cortar este A, pelo amor de Deus. Nada deste A aqui. Eu vou colocar bem aqui no cantinho, porque tem algumas coisas que eu quero falar. Ó. Leu o ofício. É a primeira coisa. Leu o ofício. Seguindo e procedeu todas as ações. Bom, o verbo proceder no sentido de realizar é um verbo transitivo indireto. Este verbo aqui também é cobrado com muita frequência
nas provas. Então o verbo proceder, ele tem outra semântica, mas neste sentido aqui é no sentido de realizar, ou seja, ó, o agente administrativo leu o ofício e ele realizou todas as ações inerentes. Perfeito, é no sentido de realizar mesmo. Então, significa que este verbo terá uma transitividade específica. Qual será essa transitividade? Ele será um verbo transitivo indireto e ele regerá obrigatoriamente um tipo específico de preposição. Que preposição é esta, professora? Olha só, olha para cá, é a preposição a. Exatamente isso. Então ele sempre procederá a todas as ações e nunca procedeu todas as ações sem a preposição, ok? Então vou colocar aqui do lado, ó, procedeu a todas as ações. Perfeito, então a gente já viu aqui a regência de um outro verbo que é bastante explorada em prova. Até esse momento nós falamos de dois verbos, ok? Regência verbal, portanto. Mas vamos seguir a leitura da frase, ó. E procedeu a todas as ações inerentes do cargo. Aqui nós temos um nome. E quando a gente tem nome que pede uma preposição, ou seja, um nome transitivo, nós estaremos diante da regência nominal. É exatamente isso. E em relação à regência nominal, alguns nomes pedem uma preposição específica. Neste caso aqui, a preposição que deve ser utilizada é a preposição a, porque o que é inerente a alguma coisa. Então, ele procedeu a todas as ações inerentes ao cargo e não inerentes do cargo, tudo bem? Então, anote aí porque nesta frase número 4 é um pouquinho mais difícil, eu sei, nós trabalhamos aqui a regência verbal e também a regência nominal. Antes de irmos para a frase número 5, eu gostaria de saber o seguinte: você está gostando desse vídeo? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like. Seu like é muito importante para eu saber que esse conteúdo aqui está te ajudando, esta aula aqui está te ajudando. E além disso, se você chegou até aqui, mas você ainda não é inscrito no canal, olha para cá agora. Tem um botãozinho vermelho aqui do lado, basta você clicar e se inscrever no canal para você receber as nossas novas aulas, tudo bem? Vamos para o número 5? A número 5 é algo bem interessante, porque este verbo vira e mexe, ele cai em prova de concurso e às vezes algumas pessoas acabam errando esse tipo de regência. Por quê? Por causa do nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente fala assim, ó, chegamos no topo da colina. Ah, falamos sim, chegamos no supermercado, cheguei no escritório, cheguei na farmácia, eu cheguei no cinema agora há pouco, por exemplo. A gente fala isso, só que eu gostaria que você anotasse aí o seguinte, vou colocar o número 5 aqui, correspondente à nossa frase. O verbo chegar, ele é um verbo que pede sim uma preposição, porém, nunca, jamais, o verbo chegar nesse contexto vai pedir a preposição em. Então, vou colocar aqui ao lado, ó, a preposição em está incorreta. Você não poderá utilizar a preposição em. A Eliane, no nosso dia a dia a gente acaba falando, no nosso dia a dia a gente acaba escutando várias pessoas falando chegamos no cinema, por exemplo. Sim, eu sei que no dia a dia, muitas vezes a gente acaba tropeçando na regência não somente deste verbo, mas de outros verbos também, e a gente acaba utilizando a preposição incorreta. Mas saiba que você vai fazer uma prova de concurso público, e no concurso público a banca quer saber se você conhece a norma padrão da língua portuguesa. E em relação à norma padrão da língua portuguesa, o verbo chegar, anote aí, ele é um verbo que vai pedir a preposição a, somente esta preposição. Então você sempre dirá, chegamos ao topo da colina, chegamos ao cinema, chegamos ao teatro, chegamos à farmácia com acento grave indicativo de crase. Sempre será assim, porque o verbo chegar, anote, por favor, anote isso no seu caderno, porque eu acho que você está assistindo a esta aula com um caderno. Essa aula aqui está recheada de dicas, recheada de comentários, recheada de passo a passo para vocês acertarem as questões de regência. Então anote que o verbo chegar, ele pede a preposição a e nunca a preposição em. Então a gente corta este no aqui e escrevemos assim, ó, chegamos ao topo
ao topo da colina. Lembrando o seguinte, que este no aqui nada mais é do que a preposição em mais o artigo o, que está aqui determinando o substantivo topo, tá? Então, em mais o é igual a no, caso você não saiba. Então, número 5 aqui, essa é a construção correta. Vamos para número 6, que também trabalha um verbo que cai com uma certa frequência nas provas. O assunto não agradou o gerente, pois ele almejava a função de confiança que estava em jogo. Bom, o assunto não agradou, eu gostaria que você olhasse para este verbinho aqui agora, o verbo agradar. Verbo agradar, ele tem algumas possibilidades de semântica, ou seja, de sentido, mas neste caso aqui, ele está falando que o assunto não satisfez o agente. Então, neste sentido, o verbo agradar é transitivo e indireto. E ele pedirá sempre um tipo específico de preposição. Eliane, olha só, que preposição é esta? Vou falar para você agora. É a preposição a. Eu vou colocar, na verdade, aqui, ó, ao lado do VTI. É a preposição a. Esta preposição será exigida sempre que o verbo agradar estiver no sentido de satisfazer. Então, eu não posso, de forma alguma, nem dizer, nem escrever, o assunto não agradou o agente. Eu preciso fazer assim, ó, o assunto não agradou ao agente. Ao agente. É isto aqui que eu preciso fazer. Não agradou ao agente. Por quê? Agora sim, apareceu esta preposição aqui, que é uma exigência do verbo agradar, no sentido de satisfazer. Pequena observação sobre o verbo almejar. Perceba que o verbo almejar é transitivo direto. Então, neste contexto aqui, ó, este a é só o artigo antes do nome função. Ele não é transitivo indireto. Não poderia haver o acento grave indicativo de crase aqui, portanto. Talvez algumas pessoas tenham confundido porque o verbo visar no sentido de almejar, olha só, é o verbo visar no sentido de almejar. Aí ele é transitivo indireto. Mas o verbo almejar é transitivo direto, ok? Guarde isto aí. Agora vamos para número 7. Este verbo também, pessoal, cai bastante. Na verdade, o que eu fiz aqui foi separar algumas frases com os verbos que são, assim, cobrados com muita frequência em provas de concurso. Então, o número 7 fala assim, ó, as ausências implicaram em sua demissão. Olhe para o verbo implicar aqui. Este verbo é curioso, porque ele tem uma transitividade que é transitividade direta, ou seja, ele é um verbo transitivo direto no sentido de acarretar, ou seja, as suas ausências acarretaram, então esse é o sentido aqui. Se ele estiver neste sentido, você sempre, esse aqui é um sempre bem grandão, tudo bem? Sempre, ó, sempre. Em língua portuguesa, eu sei que às vezes não dá pra gente falar sempre ou nunca, mas esse aqui é um sempre. Se ele estiver no sentido de acarretar, ele será verbo transitivo direto. E ele sendo verbo transitivo direto, adivinha, ele não regerá preposição alguma. Por quê? O verbo transitivo direto é aquele que não pede uma preposição. Então, jamais, em tempo algum, sob nenhuma circunstância, você poderá dizer as ausências implicaram em sua demissão. Nada disso, por favor. E sim, você falará ou escreverá as ausências implicaram sua demissão. Simples assim. Porque você aprendeu aqui comigo que o verbo implicar no sentido de acarretar é um verbo transitivo direto. E se ele é transitivo direto, ele não regerá qualquer preposição, tudo bem? Nada de implicaram em, implicou em, nada disso. Este verbo não pede preposição. Então, esse aqui foi o erro da número 7. Agora, eu quero saber, olha só quanta coisa a gente aprendeu aqui nesta aula. São vários esquemas que eu faço também lá na Rota de Estudo. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lá eu faço vários esquemas, faço um monte de cores, puxo seta, tento simplificar ao máximo para que você aprenda a língua portuguesa de uma vez por todas e você consiga passar no concurso que você quiser. Se língua portuguesa neste momento está sendo uma barreira para você atingir o seu objetivo da aprovação, entrando na Rota de Estudo, ela deixará de ser. Pelo contrário, ela será uma
aliada. É só você entrar na rota de estudo que você vai ver tudo isso lá passo a passo. Então, agora que a gente finalizou, eu quero saber, ó, não esqueça, eu adoro receber os comentários de vocês, gosto, eu leio, eu respondo, e eu quero saber quantos pontos você tirou aqui neste exercício de regência. Total, 7 pontos, coloca aqui, não fique com vergonha, coloca aqui nos comentários quantos pontos você tirou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço para você, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!